Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História Viva. O lugar onde a história ganha vida através da leitura e da narração. No vídeo de hoje, iremos começar a leitura de um livro novo com uma história totalmente inédita no estilo de fantasia mitológica. Livro de hoje: A Vila entre Montanhas e Névoas. Capítulo 1. Em um reino esquecido pelo tempo, cercado por montanhas cobertas de gelo e vales onde o sol demorava a nascer, existia uma pequena vila chamada Vale Bruma. As pessoas dali viviam de forma simples, cortavam lenha, pescavam no rio Arbel, caçavam nas colinas e trabalhavam nas pequenas fazendas que circundavam a vila. Moldada pelo frio e pela solidão. Mas havia uma coisa que todos temiam: a floresta. A floresta de sombras, os desaparecimentos. Tudo começou com Arlen, o pescador, que saiu numa manhã de névoa e nunca mais voltou. Depois foi Mira, a jovem leiteira, que sumiu a caminho do poço. E então dois caçadores, homens experientes, que conheciam cada trilha da floresta, desapareceram também. No início, os aldeões acharam que eram lobos, ou bandidos, talvez. Mas não havia rastros, nem sangue, nem sinais de luta. As pessoas começaram a trancar as portas mais cedo. O sino da capela passou a tocar ao cair da noite, lembrando a todos que ninguém deveria sair depois do pôr do sol. Os três amigos. Entre os jovens da vila, havia três inseparáveis. Eldrick, filho de um lenhador, um rapaz determinado e curioso, de olhos cinzentos e mente inquieta. Lyra, uma caçadora de cabelos castanhos e espírito livre, que conhecia os sons da floresta melhor que qualquer homem. Taren, aprendiz de ferreiro, forte e bondoso, mas sempre tomado por uma inquietação silenciosa. Cresceram juntos, brincando nas margens da floresta, jurando que um dia se aventurariam além da névoa. Mas essa promessa se tornaria uma maldição quando a irmã de Eldrick, Ellen, uma menina de apenas 8 anos, desapareceu ao colher flores perto do riacho. A vila inteira procurou por 3 dias. Nada. Nenhum vestígio. Nenhuma pegada. Eldrick não dormia. Lyra tentava consolá-lo, mas via em seus olhos um brilho diferente, não de dor, mas de raiva. Na quarta noite, enquanto o vento soprava pelas frestas das casas, Eldrick bateu à porta de Taren. Eu vou entrar na floresta, disse ele. Taren hesitou. Eldrick, ninguém volta de lá. Mas Lyra já estava na porta, com o arco nas costas. Então iremos juntos. A floresta desperta. A lua estava alta quando os três entraram na floresta de sombras. O ar era frio, úmido e pesado, as tochas estalavam, e o som de seus passos parecia ecoar por milhas. Logo encontraram marcas no chão, longas arranhaduras, como garras que haviam sulcado a terra. Mais à frente, viram amuletos feitos de ossos, pendurados em galhos, e símbolos estranhos desenhados na casca das árvores. Feitiçaria, murmurou Lyra. Ou superstição, respondeu Eldrick. Mas sua voz falhou. Caminharam por horas até que encontraram uma cabana coberta de musgo, tão velha que parecia prestes a desabar. Da chaminé saía uma fumaça azulada. Lyra segurou o arco. Teren pegou o machado. Eldrick empurrou a porta. Dentro, uma mulher de cabelos brancos mexia um caldeirão sobre o fogo. Sua pele era pálida como cera, e seus olhos, de um azul quase translúcido, refletiam a luz das chamas. Eu sabia que viriam, disse ela sem virar o rosto. A voz era calma, mas havia algo nela que fazia o ar gelar. Eldrick deu um passo à frente. Minha irmã desapareceu. Você sabe o que aconteceu? A mulher soltou um riso baixo. O que desaparece não é sempre levado. Às vezes, é chamado. Chamado por quem? Pela floresta. Pois aquilo que dorme sob suas raízes. O fogo tremulou. A chama ficou verde por um instante. Há algo antigo lá fora, disse ela. Algo que acordou. Mas o selo se rompeu. Antes que pudessem perguntar mais, um rugido profundo veio do lado de fora.
A cabana tremeu. As tochas quase se apagaram. Eldrick correu até a janela e viu duas luzes vermelhas, como olhos observando no escuro. O coração da floresta. Guiados pela bruxa, seguiram por um caminho oculto. As árvores pareciam se mover, abrindo passagem. No centro da floresta, havia um círculo de pedras antigas, cobertas de runas. No meio, um poço escuro e profundo, do qual saía uma névoa espessa. A bruxa sussurrou. A criatura guarda o poço. Ele é o espírito da floresta, o guardião das sombras. Foi selado há séculos para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas o selo está enfraquecendo. De dentro do poço, uma voz infantil ecoou. Eldrick. O sangue dele gelou. Era a voz de Ellen. Sem pensar, ele correu até o poço, mas a névoa se ergueu como uma muralha viva. E então a criatura surgiu completamente. Uma figura alta, coberta de sombras e ossos, com olhos vermelhos e uma máscara de madeira antiga. Em seu peito, uma luz pulsava. O coração da floresta. A verdade revelada. A bruxa ergueu o cajado e gritou algo em uma língua esquecida. Símbolos brilhantes se acenderam nas pedras ao redor, e o chão começou a tremer. A criatura urrou, recuando. Mas Eldrick sentiu algo estranho, a voz de sua irmã chamando por ele dentro da fera. Ela está lá dentro, gritou. A bruxa chorava. A floresta a escolheu, para ser sua nova guardiã. O selo precisa de uma alma pura. Eldrick caiu de joelhos. Não, deve haver outro jeito. Lyra olhou para ele, os olhos marejados. Eldrick, se não o fizermos, o mal se espalhará para a vila. O rapaz ergueu a espada. O vento soprou forte, e a criatura avançou. Um clarão, um grito. E então, silêncio. Um novo amanhecer. Quando o sol nasceu, os aldeões encontraram Eldrick, Lyra estarem às margens da floresta. A bruxa havia desaparecido. Eldrick segurava um colar de madeira, o mesmo que Ellen usava. A floresta estava calma. Nenhum som, nenhum rugido. Mas desde aquele dia, a névoa nunca mais se dissipou totalmente. E às vezes, nas noites de lua cheia, alguns juram ouvir uma voz infantil cantando entre as árvores, e o som distante de uma brisa sussurrando, e o eco nas árvores. 10 anos haviam se passado desde a noite em que Eldrick, Lyra e Taren enfrentaram o Guardião das Sombras. A vila de Vale Bruma prosperava novamente, o comércio havia crescido, as plantações floresciam, e as crianças corriam livres pelos campos. Mas para Eldrick, a paz nunca voltará por completo. Ele ainda vivia na casa do pai, nas margens do rio Arven, e passava os dias cortando lenha ou reparando ferramentas. Mas todas as noites, ao fechar os olhos, via a névoa, ouvia o rugido e, por vezes, o mais terrível de tudo, ouvia a voz de Ellen, chamando por ele da escuridão. Lyra tornara-se caçadora da guarda do reino, raramente voltava à vila. Taren herdara a forja do pai e se casara, tentando enterrar as lembranças. Mas Eldrick, ele nunca deixou a floresta para trás. Numa noite de inverno, o sino da capela voltou a soar fora de hora, 3 badaladas longas. Isso nunca era bom sinal. O retorno da névoa. Um grupo de lenhadores havia desaparecido. Foram vistos pela última vez levando carroças de madeira cortada na beira da floresta. Quando o grupo de busca retornou, veio com os rostos pálidos e os olhos vazios. Um deles sussurrou antes de morrer. Ela está de volta. A névoa começou a rastejar novamente pelas colinas, chegando mais cedo a cada entardecer. As pessoas trancavam portas e janelas. Cães latiam para o nada. E, certa noite, um vulto foi visto no antigo caminho da cabana. Eldrick ouviu os rumores e sentiu o peso do destino apertar o peito. Ele sabia que a floresta o chamava outra vez. No amanhecer seguinte, Eldrick partiu sozinho, levando apenas uma espada curta, uma tocha e o colar de madeira que pertencera à irmã. Ao atravessar o campo coberto de geada, encontrou uma figura encapuzada montando um cavalo cinza. Assim chegamos ao final do capítulo de hoje. Se você gostou da nossa leitura, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo capítulo.